Imagine mergulhar em um oceano onde o maior predador da atualidade seria apenas mais uma presa. Muito antes dos seres humanos existirem, um verdadeiro gigante dominava os mares. Seu nome era Megalodon, um tubarão tão grande que podia ultrapassar 18 metros de comprimento. Seus dentes eram maiores que a mão de um adulto. Sua mordida era tão poderosa que conseguia esmagar ossos de baleias. Durante milhões de anos, nenhuma criatura marinha conseguiu desafiar seu domínio. Mas uma pergunta continua intrigando milhões de pessoas até hoje. Como um animal tão poderoso desapareceu completamente? Neste documentário você vai conhecer toda a história do Megalodon. Como ele surgiu, como vivia, como caçava, qual era seu verdadeiro tamanho. Por que foi extinto? E descobrir se existe alguma chance de ele ainda estar vivo nas profundezas dos oceanos. Prepare-se, porque nossa viagem começa há mais de 20 milhões de anos. Há aproximadamente 23 milhões de anos, os oceanos da Terra eram muito diferentes dos atuais. As águas eram mais quentes. Grandes baleias começavam a evoluir, golfinhos primitivos apareciam e enormes peixes dominavam diferentes regiões do planeta. Foi nesse ambiente que surgiu um dos maiores predadores de todos os tempos, o Megalodon. Seu nome significa literalmente dente gigante. Durante muito tempo, acreditava-se que ele era um ancestral direto do tubarão branco. Hoje, muitos pesquisadores consideram que ele pertenceu a um grupo diferente de tubarões gigantes. O que sabemos com certeza é que ele ocupava o topo absoluto da cadeia alimentar. Nenhum outro animal marinho conseguia competir com ele. Os filmes costumam exagerar, mas, curiosamente, no caso do Megalodon, a realidade já era assustadora o suficiente. Os cientistas estimam que os maiores indivíduos podiam atingir entre 15 e 18 metros de comprimento. Algumas estimativas sugerem que exemplares excepcionais poderiam ser ainda maiores. Seu peso provavelmente ultrapassava dezenas de toneladas. Somente sua cabeça media vários metros. Sua boca aberta era larga o suficiente para engolir um ser humano inteiro sem dificuldade. Cada dente podia medir cerca de 18 centímetros. E como os tubarões modernos, o Megalodon perdia dentes durante toda a vida. Sempre que um caía, outro nascia para substituí-lo. É justamente por isso que hoje encontramos milhares de dentes fossilizados. Esses fósseis permitiram que os cientistas reconstruíssem sua aparência. O Megalodon não precisava correr muito. Sua arma principal era sua mordida. Estudos estimam que ela podia exercer uma força de centenas de milhares de newtons, muito acima da de qualquer tubarão vivo. Para comparar, o tubarão branco já possui uma mordida extremamente poderosa. Mesmo assim, ela seria muito inferior à do Megalodon. Quando atacava uma baleia, seu objetivo não era apenas ferir. Ele destruía nadadeiras e partes essenciais do corpo da presa. Sem conseguir nadar, a baleia perdia completamente a capacidade de escapar. Ao contrário do que muitos imaginam, o Megalodon provavelmente não atacava qualquer animal. Ele preferia grandes presas, principalmente baleias. Primeiro, observava. Depois, acelerava rapidamente. Seu enorme corpo gerava um impacto gigantesco. Após o primeiro ataque, a presa já estava gravemente ferida. Pouco tempo depois, era completamente dominada. Era um método extremamente eficiente. O Megalodon viveu em praticamente todos os grandes oceanos. Seus fósseis foram encontrados em diversos continentes. Isso mostra que ele era um animal altamente adaptável. Águas quentes, costas marítimas, regiões profundas. Ele conseguia explorar diferentes ambientes, mas isso começaria a mudar. Durante milhões de anos, nada parecia ameaçar o Megalodon, até que o planeta começou a mudar. O clima esfriou, os oceanos também. Diversas espécies de baleias migraram. Outras desapareceram, sem alimento suficiente. O maior predador dos mares começou a enfrentar dificuldades. Ao mesmo tempo, predadores menores e mais rápidos passaram a competir pelas mesmas presas.
A combinação desses fatores provavelmente levou sua população ao declínio. Há aproximadamente 3,6 milhões de anos, o megalodon desapareceu. Essa talvez seja a maior dúvida de todas. Na internet surgem vídeos, fotos e relatos afirmando que o megalodon ainda vive nas profundezas. Mas até hoje, nenhuma evidência científica confirmou essa hipótese. Os oceanos realmente escondem muitos mistérios. Porém, um predador desse tamanho precisaria consumir enormes quantidades de alimento. Além disso, seria muito difícil passar despercebido por tanto tempo. Por isso, a comunidade científica considera que o megalodon está extinto. Mesmo desaparecendo há milhões de anos, o megalodon continua fascinando milhões de pessoas. Seu tamanho, sua força, sua mordida e seu domínio absoluto dos oceanos fizeram dele um dos animais mais impressionantes da história da Terra. Talvez nunca exista outro predador marinho igual. Mas uma coisa é certa: sempre que alguém imaginar o maior monstro dos mares, o nome Megalodon continuará sendo lembrado.